Olá você, pessoa criada única e especial, simplesmente se alegre em mais esse dia, essa segunda-feira na reflexão da semana incrível que está começando, que você possa se alegrar em você e com os seus e com todos os seus afazeres dessa tarde de segunda-feira e o restante dessa semana, que seja uma semana incrível para mim e para você. Você que está aí a primeira vez, sou Vladimir Esperança, seguidor de Jesus, discípulo, sacerdote das boas notícias, da salvação, do Evangelho, de Jesus, do dono da vida, através de Jesus, para você receber a paz verdadeira, a alegria completa e assim receber como amigo o Espírito Santo, conselheiro e consolador. Você que já me conhece, que está me acompanhando há algum tempo, peço que a gente firme a cada dia aquele compromisso de um estar orando pelo outro, que isso é de uma preciosidade tamanha. Eu vou estar abençoando você e você vai estar me abençoando, orando pelo meu canal, minha família e por essas pessoas que estão aqui com a gente que não o conhece, que venham conhecer o mais rápido possível, ter essa experiência desse relacionamento incrível com o dono da vida, com Jesus, com o Espírito Santo, em obedecer aquele que te faz respirar, em obedecer aquele que te faz caminhar, em obedecer aquele que te faz respirar, através de Jesus, através do Espírito Santo. Não há nada melhor do que isso. E adorá-lo acima de qualquer coisa. Esse canal foi aberto também a um pedido de Deus para mim, lá em setembro de 24. Abra um canal no YouTube. Eu fiquei até assustado do canal no YouTube. E aí foi uma questão de 2, 3 dias eu me propus a abrir. Aqui estou, para ser boca de Deus para você, de uma maneira muito simples, objetiva, mas tenho pedido a Deus que, para mim e para você, que eu possa falar, que você possa falar com unção tripla de Elias e Eliseu e com sabedoria tripla de Salomão, conhecimento, entendimento e discernimento, para que assim as pessoas possam pegar o mais rápido essa simplicidade mais poderosa, palavra, modo de vida, através do nosso manual que Deus deixou para nós. Então, diante desse tema da reflexão da semana, de a gente obedecer e adorar ao dono da vida, e como diz um sacerdote que eu conheço, não arrume confusão com o único que pode te ajudar. Porque há momentos na vida, meu irmão, que só Deus, Ele pode olhar para o teu caso. Você, Ele coloca pessoas de uma maneira amorosa, carinhosa, grandiosa na tua vida, para te abençoar e você poder caminhar junto, lado a lado, segundo a segundo, minuto a minuto, hora em hora. Mas vai ter momentos na vida que só o dono da vida vai poder te ajudar. Então a melhor coisa que tem, não arrume confusão com ele. Você pode até querer arrumar confusão com quem tu quiser, não vale a pena arrumar confusão com ninguém. Mas se tu quiser, arruma confusão com a tua esposa, com o teu filho, com o teu sócio, com quem tu quiser.
mas não arrume confusão com o dono da vida, que ele é o único dos únicos que pode te ajudar. Tem momentos na vida que é só ele, só ele, só ele. E a partir de você obedecê-lo e adorá-lo, aí ele começa a mexer as peças para poder te abençoar e abençoar essa pessoa que ele vai colocar no teu caminho. Aí fica uma via de mão dupla, um abençoando o outro e ele no centro de tudo. E aí ele dá uma dica através do rei Salomão, Salmo 1. Vamos ler aqui, olha o que ele fala, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, carne e osso como eu e você, pisou na bola em algumas vezes, em algumas situações, mas era um homem segundo o coração de Deus. O que quer dizer isso? A sinceridade, a humildade, a franqueza, coração aberto, disposto a se ajoelhar, se humilhar, falar real, sem mimimi, sem regrinhas dos homens, mas de coração aberto. E aí Deus, do alto e sublime trono dele, ele olha para cá, para esses meros gafanhotos, que sou eu e você, e aí Deus, ele, opa, peraí, tá do jeito que eu gosto, na humildade, na simplicidade, aí tem como eu abençoar. E ele começa a trabalhar por você. Simples assim. Então, a dica qual é? O conselho de Davi. Obedece e adore. E ele fala aqui no Salmo 1 assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aí, ó. Tu vai pedir conselho para a pessoa que é má, para aquela pessoa que ela não tem, é mau caráter, ou só gosta de falcatrua, só gosta de esquema, só vai pelo caminho da contramão, por mais bem sucedido que ele seja por um pouco de tempo, você vai pedir conselho para ele? De forma alguma. Mas tem pessoas que gostam de pedir para levar vantagem, não tem problema. Pode ser para qualquer um, mas aí é a escolha de cada um. Porque Deus deu livre-arbítrio para cada um, para fazer o que bem entender. Só que no final do jogo, no final da corrida, quando vier aquela bandeira quadriculada na tua frente, aí é com você. Aí vai depender só de você, como você conduziu o teu jogo, como é que você driblou, como você conduziu a tua corrida, a cada curva, a cada gincane, a cada mudança de marcha. Se tu foi até o limite, mas com prudência, aí é com você. Conselho, ele está falando aqui, o rei Davi, filhão, conselho vai pedir para gente sábia, para gente que já experimentou, que já provou, que é temente a Deus, que tem um relacionamento com Ele, que prioriza a Deus. Pode, às vezes, não priorizar em algum momento, mas ele logo vai se ligar, vai dar aqueles 33 segundos, 21, 14, 7, e tem gente que é 1,5. Eu estou lutando para chegar nesse 1,5 e quero chegar a um segundo. Aqui não vou, o cara é bem sucedido, milionário, mas não peço conselho. Não imita a conduta dos pecadores. Aí, o cara vive só no erro, pecando, errando, falando que não deve, agindo como se não deve agir. Pecador, está indo contra a mão de Deus, da vontade de Deus, dos princípios, daquilo que Deus se agrada. Então você faz o seguinte, não vou imitar a conduta dele, vou imitar a conduta do rei Davi, vou imitar a conduta do rei Salomão, vou imitar a conduta de José,
José, temente, simples, foi lá na humildade, no passo a passo, obediente e vê onde ele chegou. Imitar a conduta de pecador não dá. Você pode até querer, mas aquilo que eu falei é de cada um. Cada um faz o que bem entende da sua vida. Mas é uma questão de inteligência você aprender com seus erros. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Agora, burrice é você errar 1, 2, 3, 7 e continuar no erro. Aí não dá. Aí não tem jeito. Mas na misericórdia, na grandiosidade, na bondade, na compaixão do dono da vida, ele fala que aquele que cai 7 vezes se levanta, sendo justo. Então vamos embora. Vamos nessa que é a chance para você e para mim e para nós. A chance para todos, independente de onde vacilou. Você tem a oportunidade de recomeçar cada manhã. O dono da vida está te perdoando onde você deveria ser condenado. Olha que incrível, te dando a chance de você levantar, lavar o rosto, respirar fundo e mete o teu macacão, o teu capacete, abaixa a viseira, tira o teu carro do box, faz aquela volta de apresentação, se alinha e quando você vê, quando Deus falar, filhão, luz verde, acelera e vai nessa tua força de campeão, que a gente já vai falar sobre Josué. Uma outra dica que Deus, o dono da vida, dá. Mas ele fala assim, e não se assenta na roda dos zombadores. Tu vai sentar lá no boteco para comer aquele petisco e tomar aquele teu guaraná, porque tu não toma cerveja? Tu tomava, mas não toma mais. Mas tu vai sentar lá para ficar com aqueles teus colegas zombando de Deus, tirando um sarro do dono da vida, de Jesus, o que ele fez por mim e por você. Você vai sair de fininho. Não tem como. Se você é temente a Deus, ou se você é que nem o Blaise Pascal fala, você não é, mas está buscando ser, você não vai ficar na rota. É mesmo aquele jantar especial que te convidam, que você joga aquele terno da alfaiataria, bonito, aquele cinza para combinar com o cabelo, aquele azul clarinho, ou aquele azul marinho, fechado, lindo, fino, ou aquele lilás, que nem eu vi recentemente um sacerdote com um roxo lindo, aí você está lá naquela mesa fina, os talheres, os copos, todo mundo alinhado, as mulheres naquela elegância, no salto 17, aquela bolsa, e aí você está na roda, em casais, e de repente começa aquele papo que não agrada, mas está todo mundo alinhado, mas o papo começa a não bater, aí começam a tirar sarro, como se eles fossem os bambambãs, você sabe disso que acontece. Aí o que você vai fazer? Você sai de fininho, com licença, que eu vou até o banheiro, e as mulheres já uma olha para a outra e vai falar assim, com licença que eu vou dar uma retocada no batom e tal, e sai fora. Se você quer agradar o dono da vida, é assim que é. Ou então tu está numa roda, em pé, chega, cumprimenta um ou outro, tá ali, aqueles minutos que você fica, né? Para dar aquela atenção padrão, tu todo elegante, aquele terno bonitão, aí tu tá ali, daqui a pouco a conversa, tu fala com licença, aí você vai procurar uma roda que vai falar a mesma linguagem que você, porque não dá, tu tá falando em inglês, daqui a pouco o cara vem em japonês, ou em russo, ou em chinês, que nem eu já peguei uma vez, um grupo de chinês meu, não tem condições, o japonês ainda dá de tu ouvir, mas o chinês, brincadeira, aí tu tem que
jogar um inglês, aquele inglês que tu arranha, para ver se eles mudam. Aí muda. Aí é legal. Agora, tu ficar ouvindo chinês é muito engraçado. E aí você fica olhando, você fala, como é que eles se entendem? Porque eles falam chinês. Eles vão se entender, mas não dá numa roda. Tu falando a língua portuguesa, chega um chinês com o papo de chinês, não dá, não vai bater, não dá liga. A não ser que chegue lá um espanhol, com um portunhol, um italiano, a brasileirol, aí tudo bem, mas não dá. Tem papo que não dá. E aí o que falou? Ao contrário. Olha, pessoa, rei Davi, temente, coração sincero, limpo, transparente. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Tem que ser dia e noite, meu irmão. Nós estamos vivendo num tempo. Se tu quiser ter paz e verdadeira alegria completa, medita nessa lei dia e noite, de madrugada, a todo instante, segundo, minuto e hora, porque aí tu vai viver um dia acima da média de todo mundo. Você vai estar bem-humorado, feliz, alegre, com tudo que você é, com tudo que você está sendo, com tudo que você será. Você tira de letra qualquer pedrinha, pedregulho, obstáculo que possa vir, qualquer desafio, porque você está na sintonia com o dono da vida. Você está querendo agradar. E aí o que acontece? Aí você vai ser como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Você vai ficar sempre vistoso. As pessoas sempre vão olhar para você e vai falar, meu Deus, olha só essa pessoa que incrível, única, especial que ela é, olha como ela irradia. As pessoas vão querer imitar você, como as pessoas queriam imitar Paulo. E é assim que funciona. Tudo que vier, as tuas mãos vão prosperar. Por mais simples que seja. E não é o caso dos ímpios, ou como palha que o vento leva, e não vamos entrar nem aqui. Porque o ímpio é o ímpio, e se ele quiser ser ímpio, o problema é dele. O problema é dele. E olha o que o dono da vida, que a gente deve obedecer e adorar, fala para Josué. Josué, Moisés morreu. E olha que incrível, Moisés, antes de entrar em Josué, Moisés, porque quebrou as tábuas das leis da primeira, quando caiu a arca e morreram 2 sacerdotes, aí Deus, na infinita bondade e misericórdia dele, chama Moisés de novo, fala, Moisés, faz o seguinte, presta atenção, porque você é meu amigo, você é uma pessoa que eu separei, tu mesmo sendo gago, olha que incrível, Deus usa o ordinário, o simples para fazer o extraordinário, e surpreende aí o povão. Deus chamou Moisés, mesmo sendo gago, falou, Moisés, vem cá, quebrou, faz o seguinte, vai lá, faz 2 pedras de novo, tábuas de pedra, tu vai vir aqui no monte, tu vai subir no monte, só que é o seguinte, preste atenção, não coloca animal próximo, não deixa ninguém pastorear, que vai ser apedrejado. Olha só, pois olha o que ele fala. Pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal se tocar no monte deve ser apedrejado. Olha, o espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Olha só, o Deus dos deuses, o dono da vida, que criou esse universo ilimitado, que a Terra é uma cabeça de alfinete. Olha para o humilde e contrito.
e fala: Moisés, tem um detalhe, não deixa ninguém chegar perto do monte, que se encostar aqui na beira do monte vai morrer. Vem só você. Olha a moral de Moisés. Vem só você, sobe aqui, que eu vou te passar novamente. Eu vou escrever na tábua. E aí Moisés, depois de muito tempo, falece. E Josué era o braço direito de Moisés. Era o braço direito. Aí Deus fala para Josué: Josué, assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você, nunca o deixarei, abandonarei. Seja forte, somente seja forte, muito corajoso. Só que tem um detalhe, Josué, presta atenção, obedeça e me adore. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Meu irmão, não tem jeito de só então os seus caminhos prosperarem e você será bem-sucedido se você não meditar dia e noite. Mesmo que a gente dá aquela distraída, aí temos que nos recompor, você tem que se recompor e voltar os teus olhos, tua mente, teus pensamentos para a palavra, porque você aí tira tudo de letra, calmo, sereno e tranquilo, lindo, leve e solto, pode ser o que for, o problema que for, você vai tirar de letra. E aí ele repete: Josué, só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não lhes ordenei, ou seja, eu não estou mandando, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que incrível. O dono da vida falando para mim e para você. Isso. E aí eu lembro daquele livro que tem mais de 100 anos, que fala assim, o título: Em seus passos, o que faria Jesus? E é só você ler esse livro e contextualizar para agora, porque na época ele tinha um jornal, o dono do jornal, quando se converteu, ele teve que começar, olha só a visão dele, a entrega 100%, renúncia total, que cortar alguns anúncios. Imagina hoje você, dono de um canal de televisão, principalmente nos Estados Unidos, vamos pegar lá a NBA, que o segundo de um contrato é bilionário. Você chegar e recusar um contrato de uma cervejaria, de uma marca, bilhões, o cara vai te pagar para anunciar no teu canal e você vai falar assim: esse produto não entra aqui. Esse produto, não quero. Eu seleciono meus produtos. Eu só faço parceria com marca que tem a ver comigo, com a minha conduta, que seja uma marca íntegra, correta, que vai entregar o que promete. Não quero. Quantos bilhões? Não quero. Próximo. E o dono do jornal, ele começou a fazer isso, até que o jornal foi perdendo publicidade, mas ele falou, numa linguagem de hoje: eu não estou nem aí, o meu compromisso é com o dono da vida. Em meus passos, o que ele faria? Então, eu vou fazer assim. E eu tenho certeza que, se eu obedecer na caminhada, ele vai me prosperar, que nem o Usain Bolt,
dedicação, empenho, que nem o nosso Ayrton, empenho. Para falar em empenho, tem um mix dele muito incrível, que é de voltas para pole, GP de 93 ou 92, agora eu não lembro, que o Prost estava na Ferrari e ele ainda na McLaren, ela ainda capengando, e você vê no final da volta, Suzuka, ele esperou todo mundo, aí olhou lá no monitor, o Prost tinha feito um tempo e todo mundo já daqui a pouco vem ele, ajeita o macacão com uma determinação, mala, clava, fecha, capacete, luva, entra no carro e todo mundo. E para resumir, ele vai, crava 1,771. E o engraçado é que os bastidores, olha como é incrível. Os engenheiros de outras equipes, piloto, o Berger, dando risada. Um japonês que tem aquela conduta, né? O japonês é muito incrível, que ele fica tá naquela posição. Ele esboçou da risada. Quando ele viu a câmera nele, ele se recompôs, porque o oriental tem aquele jeitão dele. Um chefe da, se eu não me engano, da Benetton, fez assim 3 vezes dando risada de outro time. Falou, meu, o cara é fora da curva. O Ron Dennis no pit lane olha para trás assim, com uma gargalhada, olhando, eu acho que pro chefe da Ferrari, tirando um sarro, tipo, não tem condições. Aí alguns mecânicos fazem assim, outro assim. Aí o Prost, que era concorrente, quando olha pro monitor, viu 1,771, ele faz assim. Meu irmão, o cara é fora da curva. Temos que aprender a se alegrar com quem é acima da curva. Não adianta, você tem que aplaudir, você tem que se alegrar. E se tem uma coisa que, desde que eu me entendi por gente, eu sempre me alegrei com as conquistas dos outros. Tem muita gente que fala assim, pô, tu fica se alegrando e você, já há um bom tempo eu ouço isso, engraçado, tu se alegra com a conquista do outro, mas você tá aí. Eu já ouvi isso. Mas aí, como você tem o controle emocional, você fala assim, eu tenho certeza que apesar das minhas falhas, a minha hora vai chegar. Aprenda a se alegrar com as conquistas dos outros. E ele era fora da curva e é muito legal que essas semanas eu revi esse mix, é muito legal você chegar no final desse vídeo e ver as pessoas darem risada. O Nigel Mansell em cima da mureta, com aquele bonezinho inglês dele. Quando ele vê o tempo, ele põe a mão no rosto, assim, balança a cabeça, dá uma risada de alegria e fala, não tem condições de a gente correr. Deixa ele ganhar todos os títulos, se aposentar para a gente começar. Porque não dá e a vida é assim. Você tem que olhar e se alegrar e tentar pegar o que ele faz de diferente. E para não me alongar, ele tinha um segredo que quando ia chegar nas curvas, nas gincanes de baixa velocidade, enquanto todo mundo ia da sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, e às vezes primeira, ele pulava da quarta para a segunda. Era o segredo dele, ali ele ganhava milésimos de segundo, que no final de uma volta ele já tinha ganhado quantos milésimos, e aí no final da corrida quanto? Mas era o segredo dele, que ele não falava para ninguém, descobriram. De quarta para segunda, olha, tu imagina Mônaco, mais de 5.000 mudanças de marcha,
É o segredo. Então você tem que aprender a se alegrar com o teu próximo que está sendo bem sucedido e tenta ir junto. Vale a pena você ver para você se motivar. E você tem que obedecer e adorar ao dono da vida, porque ele está te dando as regras para você ser bem sucedido. Não se distraia. Para você poder chegar na última volta daquele grande prêmio, daquela decisão que você tem que tomar e receber a bandeirada. Porque são bandeiradas diárias que a gente tem que buscar. E aí, em Hebreus está assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, Jesus ressurreto, ao lado do Pai, depois que derramou seu sangue na cruz por mim e por você, para que a gente pudesse ter vida verdadeira. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança. O véu foi rasgado. Ele foi o intermédio entre Deus e a humanidade. Agora é o Espírito Santo que lhe deixa ao seu sangue aspergido, que fala melhor do que qualquer outra coisa. Cuidado, não rejeite aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, nos adverte através da boca do Vladimir Esperança, apesar de mim, apesar de nós, apesar de todos aqueles que são sacerdotes, você e eu. Se você recebeu Jesus como Salvador, você é um sacerdote. Você tem o poder e a unção e o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós temos que nos advertir uns aos outros na nossa caminhada. Esse é o papel daquele que conhece a Trindade, o papel da igreja. Somos um corpo. Um tem que estar ajudando o outro, não deixar o outro se distrair, para que a gente possa obedecer ao dono da vida e obedecer a nós mesmos e adorá-lo. Essa tem que ser a nossa atitude. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Olha só, portanto, já estamos recebendo um reino inabalável. Deus te constituiu rei e sacerdote. O livro do fim, o Apocalipse, ele fala: você foi constituído rei e sacerdote para levar essas boas notícias. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nós recebemos o Espírito Santo e o fogo que purifica. Está lá nos evangelhos, eu não lembro o texto agora, mas fala que quando a gente o aceita, deixa de negá-lo, se arrepende, ele nos concede a companhia do Espírito Santo e fogo para purificar-nos e para poder levar a palavra com poder e autoridade. Simples assim, mas poderoso assim. E que seja assim comigo e com você que o conhece, e você que não conhece, que está na dica e no conselho de Blaise Pascoal, mas está em busca de conhecer ao dono da vida, ao eterno, para que você possa experimentar o bom, agradável, perfeito, o melhor dessa terra
nessas últimas voltas da corrida que está terminando. E você vai ficar dentro do grid, ou você vai deixar o seu carro quebrar e ter que sair cabisbaixo, ou você vai pelo menos receber a bandeirada, mesmo chegando em último, porque Jesus fala que os últimos serão os primeiros, porque os últimos vão vir com sede e fome de conhecer o dono da vida e adorá-lo. Olha a dica que Jesus dá. Os últimos serão os primeiros. Então é melhor você terminar a corrida bem, mesmo que seja lá em 20º, 22º, do que não terminar e abandonar, ter que deixar o carro, tirar o capacete, a mala clara e sair cabisbaixo, ou então ter que encostar na mureta e esperar a corrida terminar. Olha que tristeza. Amém? Que eu e você possamos a cada dia, cada hora, minuto e segundo, olhar para nós mesmos, fazer aquele psicodrama que os psicólogos indicam, você se colocar na frente do espelho, olhar para você mesmo, olha nos seus olhos e faça uma retrospectiva da sua vida, se for necessário, porque tem gente que não precisa, já olha no espelho, nos olhos, e fala: você é uma pessoa incrível, única, especial, alegre-se com você, olha que lindo, do que você ter que ficar fazendo, perdendo tempo, perdendo voltas, para recuperar, para ver se você chega, para ver se você consegue chegar no pódio. Amém? E você vai nesse conselho do Blaze que não conhece, procure conhecê-lo, lê a palavra, medita nela dia e noite, lê, tira um tempo para ler, que é preciosíssimo, preciosíssimo. E vamos nesse conselho do rei Davi, vamos nesse conselho dele. Não seguir conselho do ímpio, não ir na conduta de quem peca e desagrada a Deus, e nem se assentar na roda daquele que tira sarro do dono da vida, do Salvador do mundo, do Espírito Santo, Conselheiro e Consolador. Por mais rica, por mais grandiosa que seja a festa, sai fora, sai da roda, sai da mesa. Junte-se àqueles que falam a mesma linguagem que você. Eu desejo a mim e a você uma segunda-feira, um final de tarde abençoadíssimo, uma semana incrível. E que você possa estar nessa pegada, nesse empenho, nessa dedicação, nessa profundidade que nós estamos indo para a terceira metade de abril e o tempo está indo. E se você ainda não começou o seu ano, já está atrasado, já perdeu, já está 1, 2 voltas atrás. A corrida já está quase que no fim. Você vai ter que acelerar com determinação, foco. Vai que nem o Ayrton, da quarta para a segunda, para você poder chegar, pelo menos, entre aqueles que vão estar lá na classificação. Os últimos serão os primeiros. Que assim seja. Prazer incrível em falar com você, em ser boca de Deus para você. Estou numa alegria imensa com esse meu canal, as visualizações têm aumentado, pessoas têm assistido. Teve um vídeo do Adório que já está com mais de 130 visualizações.
Mas o mais importante não é 1 milhão, não é 1.000. O mais importante é que se essas pessoas que visualizaram mais de 130, tiver alguém que não conhece e passou a conhecê-lo, eu já estou feliz, porque os céus se alegraram, fizeram festa por você que assistiu e reconheceu que precisou e hoje está aí começando uma caminhada com o dono da vida, com Jesus e com o Espírito Santo. O nosso compromisso de orar pelo outro, isso é incrível. Eu não preciso nem falar porque tu já sabe. E você que está chegando a primeira vez, que vai na batida do Blaise Pascoal, começa a orar por mim também. Ora por mim, começa a orar por mim. Não está conseguindo orar por você, ora por mim. E aí você vai começar a pegar gosto, a ver que Deus fala através da leitura, através de alguém, através da boca de um sacerdote. Você vai ouvir a voz dele. Aí é com cada um. É Deus é que sabe. E você vai ver que incrível que é. E eu estou orando por você para que isso aconteça na sua vida. Amém? Então, final de tarde abençoado para você nessa reflexão da semana. Se precisar, volta a ver de novo. Se não der para ver esses 40 minutos, fraciona em 2 partes, em 3, mas não deixe de refletir nessa reflexão da semana e simplesmente obedeça e adore aquele que pode, que é o único, que vai te ajudar em determinadas situações, que ninguém outra pessoa vai poder te ajudar. Deus abençoe grandemente. Um abraço com amor HP no seu coração e até quarta-feira para o café da tarde com esperança, que eu já estou com esperança, se Deus permitir. Valeu!